Einstein dizia: ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Qual a finalidade de uma religião? As pessoas dizem que pode misturar religião com negócio. Mas qual a finalidade de um negócio, de um comércio? Qual a finalidade de uma religião? O Dr. Masaru Taniguchi define dessa forma: a finalidade do comércio e da religião são as mesmas, facilitar a vida das pessoas. O comércio existe para facilitar a vida das pessoas. Imagina se você tiver que ir na fábrica comprar, ou hoje em dia, se não tiver comércio eletrônico, quando você não pode sair, está proibido, tem uma série de restrições, tem gente que tem medo, enfim. O comércio eletrônico existe para facilitar a vida das pessoas, senão você ia ficar sem comida, sem suprimento necessário para a tua vida. E a religião, para que serve? Para que eu vou seguir uma religião que enche de norma, regra, obrigação, tem que fazer isso, tem que ir na tal atividade, tem que rezar a tal hora? Para quê? Não tem sentido. Se a religião não facilitar a minha vida, para que eu vou? Para preencher meu espaço, para ter ocupação? Eu acho que não é isso, né? Para mim, pelo menos, eu não quero seguir uma religião para ter ocupação, né? Preencher meu tempo vago não tem muito sentido. A religião existe para facilitar a vida das pessoas. E espiritualidade versus religião? A espiritualidade, no fundo, não tem nada a ver com religião. A espiritualidade é buscar significado para a vida, significado para o trabalho, significado para o negócio, além de ganhar dinheiro ou obter lucro. Não devia ter nenhuma ligação com religião. O que acontece é que onde se fala da espiritualidade é na religião, então tem essa correlação, e até por isso no mundo corporativo, no mundo empresarial, onde a gestão empresarial é estruturada de forma mecanizada, rígida, né, com divisão de tarefas e responsabilidades, a questão da espiritualidade e criatividade tem pouco espaço, porque ela é uma coisa fora do controle do sistema, fora do processo padrão, foge. E as pessoas têm medo por causa disso. Você fala para pessoal que acabou de sair da faculdade com cheio de ideia de gestão mecanizada, falar em uma coisa dessa fora do padrão, eles ficam doidos. Estão cheios daquelas ideias que aquilo lá deve implantar o CRM. Se implantar CRM, a empresa anda. Tem que ter relacionamento, mas mais do que sistema, tem que ter cultura de relacionamento. De onde vem essa cultura de relacionamento? Vem da espiritualidade. Os grandes empresários têm essa noção, mas é um tabu. Se eu for, por exemplo, dar um curso sobre espiritualidade, não ia sobreviver. Teria que mudar título. Um título meio escandaloso. As pessoas gostam de hoje em dia. Pequeno negócio, dono do pequeno negócio, que abriu o negócio, o que vai sentir é o peso da responsabilidade da vida e do negócio. Tudo está nas costas do empreendedor. Tudo é responsabilidade. Se der errado, eu ferro com a minha família, com a minha vida. É um peso enorme carregar isso. Um fardo enorme. Empreender, quando você vê que tudo depende só de você. Isso nem sempre é uma coisa muito fácil, né, de assimilar. As pessoas às vezes não têm ideia do que seja isso. Depois que abrir o negócio é que vai ver que tudo está na mão dele, né? A espiritualidade ajuda muito nesse ponto. Não só para aliviar essa responsabilidade, porque quando você compreende e aceita principalmente que Deus é a atividade, Deus é o teu trabalho,
é o centro do teu trabalho, é o centro do teu negócio, é o poder central, todo temor, inquietação, preocupação com o mundo, com as pessoas, é aliviada, porque teu centro, o poder, não são as pessoas, não é o mundo econômico. O poder é o teu Deus interior, é o teu poder. E quando você compreende e aceita isso, você permite que algo invisível opere e faz as coisas que tem que fazer, meio sem explicação. Você vai dizer, por que tem que fazer? Não tem muita explicação, porque precisa fazer e ponto final. Tem muitas situações na vida que quando eu fui questionado, disse, porque tem que fazer, não tem outra explicação. Algo diz para você que precisa ser feito daquele jeito, é a decisão correta. E se é seguir aquela decisão, no fim tudo vai dar certo. Isso está fora do sistema, fora do controle. Então, falar isso para a gente que saiu da faculdade fica maluco com todas as ideias de controle, de gestão, aquelas coisas mecanizadas, padronizadas, processo padrão, não sei o que. Mas a grande vantagem competitiva de um pequeno negócio é esse. Tenta usar isso e tenta experimentar, vale a pena. A lei do Pareto é a lei do 80-20. Se você tem 10 problemas, 2 problemas representam 80%, ou seja, se você resolver 2 problemas, você resolve 80% dos teus problemas. Se você focar nos 2 problemas, é muito melhor do que ficar, tenho milhões de problemas. Eu escuto muito isso, né? Tem milhões de problemas. A pessoa que tem milhões de problemas não resolve nenhum. No mundo comercial, no mundo das vendas, 20% dos vendedores realizam 80% das vendas mundiais. O que tem esses vendedores de especial? A característica comum. Eles têm o que já falei no vídeo anterior, o Ikigai, né, que é o profissionalismo, é a atitude profissional de fazer bem feito qualquer coisa que tiver que fazer, inclusive vendas. Por que consegue ter profissionalismo? Porque a vida tem um significado. Se a vida tem um significado, o trabalho tem um significado, vender tem um significado. Em função disso, ele sempre causa uma boa primeira impressão, que é aquela atmosfera pessoal agradável, e cria empatia. Já vimos isso no vídeo anterior, cria automaticamente empatia. E não adianta falar, eu vou criar empatia. Você não cria empatia, porque é uma coisa de dentro, a atmosfera pessoal. É uma coisa que está gravado dentro de você, está dentro do seu subconsciente. É uma coisa que emana de dentro. Não tem nada que ver empatia com extrovertido. As pessoas que têm esse sentido da vida, naturalmente, conseguem expressar melhor as ideias, as palavras, dá a impressão que é extrovertido. Mas não tem nada a ver com extrovertido. Vendas não tem nada a ver com extroversão, que tem que ser aquele cara palhaço, alegre, não tem nada a ver. A maior prova disso sou eu. Se tiver que me classificar como nível de extroversão, eu teria nota 0. Se olhar pelo nível de eficiência comercial, eu tenho nota boa. Eu, na média, na empresa que eu vendia 50% a mais e com 30% de preço mais alto do que a tabela. E falava pouco. Tem uma reunião que eu fiz que durou 5 minutos. Eu entrei numa empresa, o sujeito estava com aquela cara de muito ocupado, olhando para baixo. Fiz a pergunta, o que o senhor procura? Ele disse assim, sem muito olhar, não precisa disso. Não estou nem aí com isso, não ligo muito para isso. O que você precisa é isso, isso e isso. O nosso produto tem essas características, esses benefícios, vai te resolver por causa disso, por causa daquilo. Não levei 5 minutos para explicar isso. Quando acabei, disse, terminei, o senhor entendeu, precisa de mais uma explicação.
Ele disse, eu entendi. Aí eu disse, então tá, boa tarde, muito obrigado. Hoje à tarde mesmo eu te mando um orçamento. Fechou o negócio comigo, disse que eu fui o cara mais objetivo que ele atendeu na vida dele. 5 minutos, não falei nem nada dele, né? Que ele era bonito, feio, a empresa dele era isso, aquelas coisas tradicionais, olhar dentro da sala, achar fotografia da família, falar, você tem uma família bonita, você foi viajar em tal lugar. Nem nada disso, sim, grosso, curto e grosso. O que o senhor precisa? É isso, então tá, eu te dou isso e ponto final. Qual a característica? Eles não veem dificuldade. Dificuldade é oportunidade. Já falei sobre isso aqui, o Morita, no outro vídeo, então não vou repetir. Não segue um processo padrão, né? Insanidade esperar resultado diferente fazendo da mesma forma. Tem gente que repete técnica de venda igual a todo mundo. Todo cliente quer usar a mesma técnica de venda. Isso não dá certo. Tudo, cada um é cada um, cada processo é cada processo, cada pessoa é cada processo, pessoa, cada um tem uma necessidade. São objetivos, são focados em resultados. Sabe que justificativa não vende, não são tipo de vendedor que não justifica. Eu não consegui vender, ponto final. Eles sabem trabalhar com o invisível, fora do sistema, fora de controle, situações imprevisíveis. Sabem utilizar a terceira força. Terceira força a gente já falou nos vídeos anteriores também. Porque isso, né, por mais que você ensaie, treine no papel, no ensaio do treino, tudo é possível. Na vida real, uma reunião de negócio, uma reunião de venda, tudo acontece de outro jeito. Né? Imprevistos acontecem, perguntas imprevistas surgem. Eles não vendem, apresentam uma solução para os clientes. Eles não vendem, os clientes compram. O vendedor não vende, é cliente que compra. O vendedor que acha que vende é tolo. Quem dá a última palavra é o cliente. Então você tem que fazer o cliente comprar, mas não vender. Não adianta querer vender. O cliente compra. Uma característica comum é que são tratados como amigos. Então, só essa questão da empatia, mas são tratados como amigos. Tanto é que vende muito por indicação, porque é amigo, vou indicar o fulano e tal. Isso é muito comum. Ikigai é a atitude profissional. Só que a grande questão é que a atitude não é vendida na farmácia. Nos cursos de motivacional, é muito comum escutar atitude, faz altitude, essas coisas todas. Como se você comprasse isso na farmácia. Ou falar, eu vou mudar de atitude e de repente eu mudo de atitude. Não funciona desse jeito. Não é um tônico fortificante. Resumindo, as 3 características determinantes do sucesso, né? Ou seja, desses 20% dos vendedores, a vida tem um significado, o trabalho tem um significado e sabe utilizar a terceira força, trabalhar com o invisível, com o imprevisível, fora do controle, fora do sistema. Aquela coisa que você não consegue entender. Entender é como o médico que pergunta onde que dói, e o paciente começa a dizer que dói tudo. É quase isso, então você tem que saber localizar a dor. Qual o significado da vida, da riqueza do trabalho? É um assunto bastante extenso. Minha sugestão é que leia, tem um vídeo que eu trato disso, mas tem um capítulo específico no meu e-book, Projeto Prosperidade Seichonoye. Visão, conceito correto da vida e do trabalho e da vida é o que se resume essas 3 características. Conceito correto da vida e do trabalho. Quando você tem conceito correto, tem visão correta, enxerga no escuro, no invisível. A vida de uma pessoa não se torna feliz, bem-sucedida só pelo fato de trabalhar freneticamente. Se não tiver uma visão correta do trabalho e da vida, o seu modo de trabalhar poderá atrair sofrimento em vez de felicidade. Isso, visão correta é tudo. Enxergar de forma correta.
A ignorância e a falta de conhecimento das leis mentais é o grande empecilho do sucesso nos negócios. O que acontece com você é reflexo do seu conhecimento. A falta de conhecimento, você tem que injetar conhecimento na cabeça, tem que buscar. Mas para isso você tem que abrir a cabeça, como está aqui na figura. Você tem que abrir. As pessoas não conseguem adquirir mais conhecimento porque não abrem. Tem pensamento fixo, tem que sair do padrão, tem que sair daquela coisa do padrão fixo, da tua zona de conforto, seguir um pouco mais o instinto, não aquela coisa certa, aquela coisa do pragmatismo certinho, né? Deixar isso de lado. Exemplo da visão errada. Muitas pessoas trabalham pelas faltas. Aliás, a maioria das pessoas trabalham pelas faltas. O que acontece, segundo lei mental? Qual o pensamento central da pessoa que trabalha pela falta? É falta. Já vi o pobre só costuma falar de falta. Rico não fica falando de falta. Quando o teu pensamento central é falta, a lei mental manifesta aquilo que você reconhece, ou seja, cria faltas na sua vida. O que é pobreza? É o conceito que as pessoas muitas vezes têm. Eu sou pobre, mas honesto. Você não precisa ser pobre e honesto. Pode ser honesto e não precisa ser pobre. Não tem nada a ver. Tem que mudar isso, o conceito. Atrai faltas, ou seja, carências materiais e até muitas vezes carências sentimentais, carências amorosas por causa disso. Porque o que importa é a falta que tem dentro de você. Ela atrai falta. Eu posso ter falta material e atrair falta sentimental, ou vice-versa. O oposto, a falta da alegria, a carência afetiva minha interior, atrai faltas materiais, falta nas vendas. Já vi muitos vendedores com problemas sentimentais, as vendas decaírem. Ótimos vendedores, vendedoras, que do nada assim decresce. Por quê? Carência afetiva. Falta. E acaba faltando venda na vida da pessoa. Quando o objetivo do trabalho é não faltar dinheiro, não faltar comida, não faltar roupa, etc., significa que você trabalha pela falta. Ou seja, se não tiver falta, você não vai trabalhar. Então, o que o teu subconsciente vai fazer? Sempre vai criar falta na tua vida. Sempre vai faltar alguma coisa. Falta dinheiro, quebra alguma coisa para faltar dinheiro e assim por diante. Por isso, muitas pessoas trabalham, mas estão sempre correndo atrás do prejuízo. Ou seja, sempre há falta de alguma coisa na sua vida. E é bem fácil de observar isso. Quando a pessoa ganhava R$1.000, faltava, né? Até compreensível. Mas quando dobrou para R$2.000, também continua faltando. E quando passou a ganhar 5.000, continua faltando. Quando chegou nos 10.000, que ele achava que ia sobrar, continuou faltando. Por quê? Porque lá no subconsciente está escrito: trabalho pelas faltas. O subconsciente sempre dá um jeito de criar falta. E é muito fácil criar falta. Inventar qualquer coisa. Quebrar, inventar, né? Inventar que preciso ir em tal lugar, viajar. É fácil de usar cartão de crédito para faltar. Isso é explicado pela doutora Carol Dweck no livro Mindset. É um livro de psicologia, só para não dizer que isso é coisa religiosa. Mindset fixo é a crença de que a capacidade de vender é fixa, é limitada. Tem dois grupos de pessoas bem-sucedidas e as pessoas que não são bem-sucedidas. Vendedores que não são bem-sucedidos têm mindset fixo, ou seja, tem a crença de que a sua capacidade de vender é limitada, é fixo. Os que continuam crescendo, né, acreditam que a capacidade de vender pode ser aumentada
pelo esforço, pelo preparo, pelo treinamento, etc, etc. Essa é a diferença. É a falta de conhecimento da mente. Isso é o maior problema, um dos problemas. Os princípios espirituais no mundo do negócio, já vimos isso, esse esquema da estrutura da mente, do subconsciente, da mente coletiva no vídeo anterior. Não vou repetir. As 3 características não seguem processo padrão, mas eles são os vendedores, apesar de não seguir um processo padrão, não são enroladores. Não, parece que improvisa, mas não improvisa. Porque sabe trabalhar com improviso, fora do controle, fora da previsibilidade. Faz isso como tivesse preparado, porque sabe utilizar a terceira força. Quando unimos nossa mente com Deus, unimos com todos os seres e ideias. Quando você une, que a meditação, o processo é a meditação, você medita, você toca na mente do universo, você une com Deus. Você não deve fazer meditação para vender, aumentar tuas vendas ou melhorar teu negócio. Deus é universal, a graça de Deus é universal, você não pode querer uma graça individual. A graça de Deus é uma coisa universal. Eu não posso fazer chover sobre o meu quintal, vai chover para todo mundo. É assim que funciona a lei de Deus. Quando você une com a mente do universo. A mente do universo abrange todas as pessoas. Naturalmente, se você mandar um comando, uma mala direta, hoje não usa mala direta, por intermédio da mente do universo, chega na mão e a mensagem chega de uma forma que é o inexplicável. A mensagem toca na alma, no coração daquela pessoa. Já falei sobre a questão do marketing digital no vídeo anterior. Por que a pessoa vai dar clique no meu site e entrar e comprar? Algo chama a atenção. É como a empatia. O site também tem empatia, mas a empatia é a vibração do sentimento, da espiritualidade da empresa que está lá expressa como desenho, como arte. Quando você une a mente com a mente do universo, com a consciência universal, começa a acontecer algo do tipo, falar para fazer isto ou fazer aquilo. Procede desse jeito. Naturalmente, se você tem uma loja, vai querer mudar a decoração da loja, limpar, deixar o lugar agradável para receber os clientes, atrair e servir os clientes. Você vai ter na mão as coisas necessárias para mostrar ao cliente. Parece que você se preparou para receber aquele cliente ou para fazer aquela visita.